De volta aqui no Política Cruzada. Os desafios e problemas da administração pública de Uberaba. O crescimento e o desenvolvimento econômico da cidade nos últimos anos. As denúncias envolvendo o prefeito Paulo Pial. O repórter Kelson Venâncio, que está aqui conosco, traz para a gente agora uma reportagem com um panorama dos últimos acontecimentos políticos na terra do Zebu. Vamos assistir. De acordo com o IBGE, Uberaba tem cerca de 330 mil habitantes e é considerada a 8ª cidade mais populosa de Minas Gerais. Recentemente, o SEBRAE considerou o 3º município do estado com o maior índice de desenvolvimento. Que é um lugar bom para se viver, muito melhor do que os outros lugares que eu já morei. A terra é boa, né? O pessoal são bons, não é? A cidade possui um centro comercial dinâmico, uma agricultura forte e produtiva. É o 21º município no ranking do agronegócio no Brasil e o primeiro do estado. O parque industrial recebe investimentos e gera empregos a milhares de pessoas. Terra que está crescendo, a gente está caminhando, lutando. Então, assim, eu acho que aqui é uma cidade que tem um grande potencial. Tanto no lado comercial, uma cidade boa para morar. Uberaba também é uma das regiões mais ricas em fósseis e, por isso, se destaca na paleontologia mundial. É conhecida como a capital do gado zebu, por ser pioneira nesta raça. No último ano, o número de microempreendedores individuais regulamentados aumentou 84,74%. A cidade está em 10º lugar no ranking dos 100 melhores municípios em tratamento de água e esgoto, segundo o levantamento do Instituto Trata Brasil. Mas como toda cidade em desenvolvimento, Uberaba também tem muitos problemas e desafios. A saúde é o principal deles. Um levantamento feito pelo Conselho Federal de Medicina mostra que o gasto na saúde por habitante nos últimos anos caiu em Uberaba. A pesquisa revela que quase 3 mil municípios brasileiros gastaram menos que R$ 403 por habitante na saúde, o que corresponde à média nacional. E Uberaba aparece entre estas cidades. Em 2017, o gasto na saúde aqui por habitante não ultrapassou os R$ 328, o que corresponde a 17% a menos que a média nacional. Eu acho uma vergonha, porque eu acho que os impostos pagos é muito caro. E R$ 320, R$ 328 para uma população do tamanho de Uberaba. A saúde é um caos. A fila eletrônica está muito ruim. Eu mesmo estou aguardando aí um exame de oftalmologista aí tem mais de 6 meses. Então, aí eles fazem propaganda que tá bom, não tá. Outro problema comum na cidade são as enchentes, que alagam ruas e casas em diversos bairros. Avenidas importantes como a Leopoldino de Oliveira, Fidelis Reis e Marcos Xerém são constantemente castigadas pela chuva. Na semana passada, diversos moradores perderam móveis e eletrodomésticos por causa da falta de escoamento de água em vias da cidade. É uma destruição. O centro, quando chove, ele fica, parece uma piscina. Você vai passar assim, você quase cai. Aqui no canto aqui fica cheio de lixo à noite. O prefeito Paulo Pial está no 2º mandato. Foi reeleito em 2016 com mais de 55% dos votos válidos. Em fevereiro, ao completar 2 anos e 1 mês da segunda gestão, o chefe do executivo foi alvo de denúncias envolvendo a Codal, Companhia de Abastecimento de Água e Tratamento de Esgoto de Uberaba. A primeira por um suposto pagamento ilegal de aproximadamente R$ 2,5 milhões em aluguéis do prédio onde funciona a sede da companhia. A segunda por inaugurar uma estação de tratamento de água sem que ela estivesse pronta. Temos a certeza absoluta que os fatos lá narrados, não condizem com a realidade. Todos os atos praticados foram absolutamente legais. A administração do senhor prefeito é uma administração séria, ética, responsável. Os 2 pedidos de impeachment foram discutidos, votados e arquivados pela Câmara Municipal. O novo sistema de estacionamento rotativo da cidade também vem dividindo opiniões dos motoristas. Para muitos,
A cobrança através do parquímetro é abusiva. Essa cobrança de estacionamento matou o comércio de Uberaba. Porque eu nunca vi cobrar taxa de estacionamento, porta de hospital, clínica. Então são coisas que a gente vê que está mal planejado. Tá certo. Kelson, muito obrigado pela completa reportagem que você trouxe para a gente. Então tá aqui o prefeito Paulo Piau agora para a gente discutir e esmiuçar um pouco todos esses assuntos. Prefeito, queria começar com o senhor falando, claro, da dívida do governo do estado com os municípios. O senhor assumiu recentemente a presidência da Anvale, portanto, agora tem uma responsabilidade muito maior, até mesmo no sentido de ajudar esses municípios menores, que têm, claro, muitas dificuldades financeiras, sem os recursos vindos do estado. Recentemente, nós noticiamos aqui na TV Paranaíba que a AMM tinha até feito um acordo lá no Tribunal de Justiça com o governo do estado. Eu queria que o senhor explicasse para a gente como é que é esse acordo e como é que o senhor, enquanto gestor público, recebeu essa proposta do governo. Bom, primeiro dizer da irresponsabilidade, do crime de responsabilidade cometido pelo governo anterior, o governo do senhor Fernando Pimentel. Sacou dos municípios um direito que é constitucional, né, e, portanto, numa manobra, num decreto, né, que não supera a lei maior, que é a Constituição Federal, e junto com o Banco do Brasil, né, fizeram um caixa único para distribuir o recurso onde o governo bem entendia. E, portanto, uma dívida que chegava aí a 11 bilhões de reais com os municípios, só com o município de Uberaba, isso já beira 150 milhões de reais, né? E os municípios pequenos também, às vezes que não tem nem margem de manobra no seu fluxo de caixa, e isso, na verdade, é uma covardia feita com o povo de cada município. E agora, evidentemente, com o governo Zema, né, que de fevereiro para cá ele está tentando colocar essa regularidade no repasse dos recursos, quer dizer, nós já estamos felizes por essa atitude dele, né? No acordo ele rompe com esse decreto que faz o caixa único e fez agora uma proposta para a Associação Mineira de Municípios, lembrando que cada município tem a sua individualidade para aceitar ou não, né, o acordo, pode ou não aceitar. E aí que a gente tem que analisar com todo o carinho, com todo o cuidado. Nós estamos com o nosso Departamento de Fazenda e com a nossa Procuradoria analisando nos detalhes. Por exemplo, eu tenho um detalhe. Eu consegui sequestrar do governo do estado, no final do ano de 2018, em dezembro, 31 milhões de reais de ICMS retido. Consegui na Justiça. Recebeu? Recebi. Recebi, foi depositado, foi o que me salvou lá pelo 13º, né? E, portanto, é um detalhe que não está claro nesse acordo se esses 31 milhões, né, fica para o final da dívida, que vai ultrapassar 2021, 2022, né? Porque o acordo prevê 30 meses depois de pagar em 3 vezes a dívida já do governador Zema, que é de 1 bilhão, né, com os municípios mineiros, né? E, portanto, isso vai transpor o dezembro de 2020, que é o final da gestão dos atuais prefeitos, né? Então eu diria assim, um acordo muito bom para o governo do estado, porque dá um ano, né, de carência e, evidentemente, depois um recurso que é nosso, a gente negociar em cima do que é do município. Mas é aquela história, não podemos deixar de reconhecer, né, a situação financeira do governo do estado. O governo está absolutamente quebrado, falido. Então você demandar na justiça brasileira, né, uma dívida, sabe lá quando que isso vai ter desfecho. Então é aquele velho ditado, quando a gente não tem uma justiça justa, assim já dizia Rui Barbosa, né? Quer dizer, é melhor um mau acordo do que uma boa demanda. Então é dentro dessa lógica que nós estamos analisando com profundidade e, claro, entendendo, e como a Anvale, presidente da Anvale também, tentar ajudar os pequenos municípios a entender a melhor opção, fazer o acordo ou não fazer o acordo. Agora, o valor que o governo tem que passar da saúde, ele não está incluído no acordo, prefeito? Como é que é isso? Não está. Isso... Que é o principal. Sim, só de 150 milhões para o município de Uberaba tem 60, em torno de 60, só ligado à saúde, né? O resto é ICMS, IPVA, né? Seria o Fundeb e também parte do transporte escolar, né? São os itens. Então a saúde é um item significativo. Por exemplo,
o esquema do INSS, ICMS. Não, da estrutura da saúde, Sim. né? Ela prevê 50% de custeio governo federal, 25% do governo do estado e 25% para o município. Então, quando no custeio o estado deixa de repassar 25%, significa que a União continua repassando 50% e os municípios absorvendo 50%. É um dinheiro que poderia estar melhorando a saúde, né? E a gente está restringindo melhorias na saúde para cobrir o déficit do estado, mas não entrou na negociação. Agora, nós vimos aqui na matéria do Kelson também sobre o desenvolvimento econômico da cidade. Eu queria falar um pouquinho disso. O senhor tem uma iniciativa que é o Fórum do Desenvolvimento. Eu queria que o senhor explicasse para a gente qual é a proposta do senhor com isso e em que aspecto isso vai alavancar a economia de Uberaba e lá dos municípios, aqui do Triângulo, na verdade. Olha, na verdade é um sonho antigo, né? O Triângulo tem suas peculiaridades, né? Há mais de 100 anos que o Triângulo quer separar de Minas, né? Há pouco tempo a gente estava aí com as regiões metropolitanas, né? E, portanto, o Triângulo sempre cria algum movimento novo. Mas eu quero me referir ao Pladir, que foi um movimento coordenado pelo ex-prefeito Vigílio Galassi, né, aqui de Uberlândia. E o sonho do doutor Vigílio Galassi, que eu andei a região toda com ele, era exatamente criar um instituto de desenvolvimento aqui na região do Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, e naquela época ligava até o Noroeste, né? Hoje não, hoje nós estamos ligados ao Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba. Então é dando sequência a esses movimentos, né? Não de emancipação, essa palavra está fora, né, de cogitação, mas uma vontade de uma região que é rica de potencial, né? Ela não é rica na realidade, é bom deixar isso claro, mas de potencial nós somos riquíssimos, mas falta infraestrutura para nós, né? Falta algumas coisas que são muito importantes. Então esse fórum que será no dia 10 de maio, né, em Uberaba, né, nós vamos fazer em Uberaba até por questão de logística, porque o prefeito está encabeçando, tem que assumir essas responsabilidades também, né? Nós vamos com a retaguarda do SEBRAE, né? O SEBRAE é nosso parceiro nessa investida. Nós temos as 5 associações microrregionais como suporte, né, do chamado G70, que é um movimento dos 70 municípios do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba. A ANVAP está inclusa, lógico. Os consórcios, né, essa agência não concorre com os consórcios, né, a associação é um ente político, os consórcios são entes operacionais de apoio aos municípios, e esse movimento do G70, né, juntamente com a Agência Regional de Desenvolvimento Econômico, estou reforçando o econômico, porque é econômico mesmo, não trata de outro assunto, né? Que tem 2 finalidades. Primeiro é estudar, né, planejar e fazer projetos de importância para a nossa região do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba. Com 2 viés, o viés de infraestrutura e o viés de investimento. Quando a gente fala de investimento, né, as pessoas às vezes são muito céticas, você fala assim, está pensando em investimento para Uberaba, para Uberlândia, né? Não, o desenvolvimento de Uberaba e de Uberlândia, como de Patos de Minas, de Tuiutaba, de Araguari, né, Patrocínio, Araxá, cidades maiores, cidades polo, né, Frutal, depende do crescimento e desenvolvimento das cidades menores. Essa é uma tese que nós não podemos perdê-la de vista nunca. Né? O desenvolvimento regional passa pelo crescimento das cidades pequenas. E nós temos assistido no censo do IBGE, ao longo dos anos, um decréscimo populacional de algumas cidades da nossa região. Então nós temos que cuidar para que Cascalho Rico, Água Comprida, que são municípios pequenos, tenha oportunidade de investimentos para que a sua população cresça. Isso é bom para Uberaba, é bom para Uberlândia, é bom para Ituiutaba, Patos de Minas, né, cidades polo, sem dúvida. É um ledo engano querer crescer sozinho. E infraestrutura, Danilo, é aquela velha história. Né? O gasoduto chegou por Belo Horizonte, chegou pelo Vale do Aço, chegou pelo sul de Minas, e os governos do estado que passaram por aí preteriram o Triângulo Mineiro. E nós estamos perdendo um investimento atrás do outro porque não temos gás. E agora com o pré-sal, que tem sobra de gás, né, nós precisamos de fazer esse recurso chegar até aqui, né, para que a gente faça esse potencial que é o Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba. Não é uma realidade ainda, esse potencial. Muita gente fala, o Triângulo Mineiro é que abastece Minas, conversa fiada. Isso é conversa de quem realmente não entende de números. Nós participamos com 17% do PIB do estado de Minas Gerais. Mas nós temos condições de participar aí de 30%, 40% se a gente tiver infraestrutura
e tiver, sobretudo, gás e aeroportos com voos disponíveis para vários locais nacionais e internacionais, né? E a gente tenha investimento. Agora, para investir, você tem que ter infraestrutura. Isso é que nos falta. Então, essa agência, ela vem nesse viés de estudar, planejar e atacar os principais projetos de interesse do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba. Uberlândia está com o senhor nessa proposta da agência Triângulo? São 70 municípios, né? Não tem nenhum excluído, nem o menor, nem o maior que a Uberlândia, né? Todos estão juntos nessa proposta, porque o uberlandense que achar que Uberlândia pode crescer sozinha e que isso é bom para a Uberlândia, estude um pouco mais, né? Leia um pouco mais as recomendações da ONU, a Organização das Nações Unidas, né? Veja o que está acontecendo no mundo lá fora, veja o que está acontecendo com as cidades que cresceram desordenadamente. Isso não é bom, né? Então, para o bem de Uberlândia, é bom que Uberlândia ajude os municípios menores do entorno a crescerem. Isso é muito bom para Uberlândia para o futuro. Então, é claro que Uberlândia está junto, porque a proposta é global, a proposta não é, né, por interesses menores, o interesse, evidentemente, é um interesse maior. Tá certo. Bom, vamos entrar nesse assunto que o Kelson acompanhou de perto lá na Câmara Municipal. O senhor sofreu 2 pedidos de impeachment recentes. Kelson acompanhou, explica para a gente o que foi essa proposta. Foi uma polêmica que aconteceu recentemente, o prefeito Paulo Pial, no início do ano, aí, sofrendo 2 pedidos de impeachment, né? Vale lembrar que os 2 pedidos foram arquivados, né, por votação na Câmara, foram discutidos. O primeiro deles com relação à questão do aluguel da Codal, né, da sede da Codal, e o segundo com relação a possíveis obras que teriam sido inauguradas sem estarem acabadas, né? E na época a gente, claro, entrevistou as pessoas que fizeram a denúncia, né? Uma pessoa, um advogado, né? Vicente, e também entrevistamos o pessoal da Prefeitura, o Luiz Guaritá, entrevistamos também o secretário de governo, né, prefeito. E a gente gostaria de saber do senhor, como é que o senhor vê esses 2 pedidos de impeachment, né? Um atrás do outro, praticamente, acho que 14 dias, né? E o que o senhor tem a dizer sobre esses pedidos, já que eles, inclusive, já foram arquivados na Câmara? Tenho pouca coisa a dizer sobre isso, porque eu fico, na verdade, muito triste, né, quando pessoas usam, né, da democracia, entre aspas, né, usam o poder legislativo, né, para poder fazer denúncias vazias, infundadas, denúncias sem pé nem cabeça, e claro que isso desgasta, né, o objetivo desses trapaceiros, né, claro que é atingido, porque no primeiro momento as pessoas ficam no mínimo em dúvida. Quando você fala de impeachment, você está falando de algum golpe, alguma falcatrua, alguma coisa, né? Sabe o que o prefeito tem a ver com aquilo? Nada. Zero. O prefeito não tem nada a ver com uma companhia que tem autonomia administrativa e financeira, né? E, portanto, o nome do prefeito é envolvido ali malandramente para criar confusão, para criar celeuma, criar dúvida na cabeça das pessoas, né? Só para isso. Não tem nada a ver, não é a Câmara que fez bondade com o prefeito, não. O prefeito tem nada a ver com aquilo, né? Isso é um aluguel, né, que o presidente da companhia, Codal, né, negociou, absolutamente normal, né? Mas ele é o dono do imóvel? O presidente da companhia? Porque a denúncia era essa, não, né? O advogado dizia que ele tinha relação com o... Não, ele não é o dono do imóvel, ele era sócio de uma empresa, né, que detinha esse imóvel lá atrás, mas ele não é mais sócio da empresa, né, portanto ele não tem mais relação de propriedade com o imóvel. Mas ele usou disso, é uma família importante, né, de Uberaba, e claro que ele usou isso malandramente, né, para poder criar a celeuma. Agora, o denunciante já trabalhou com o senhor também na prefeitura? Já, ele ficou comigo 20 anos, conheço bem a peça, né? Eu me recuso, né, a comentar nomes. É como você colocar a figura de Fernandinho Beiramar na capa da Veja, você está promovendo, né, um traficante, né? Portanto, eu me recuso a falar nome de quem realmente usa da democracia para falsear e enganar pessoas, né? Isso me deixa muito triste. É o lado ruim, né, da democracia, mas como nós estamos em processo de formação, temos que segurar essas broncas e tocar a vida para frente. Aproveitando o assunto política, no início deste mês, o Jornal da Manhã, que é um periódico
lá de Uberaba, divulgou os resultados de uma pesquisa de opinião realizada pelo Instituto Percent. Vamos acompanhar esses números agora, prefeito? A pesquisa aponta que 39% dos entrevistados reprovam o governo Paulo Pial, consideram ruim ou péssimo, e 22% aprovam a administração ao considerá-la ótima ou boa. 34% dos entrevistados avaliaram a gestão como regular. A pesquisa ouviu 400 pessoas entre os dias 21 e 24 de março e a margem de erro é de 5 pontos percentuais para mais ou para menos. O senhor teve acesso a essa pesquisa? Reconhece esses números, prefeito? Sim, acesso à pesquisa eu tive. Não sei como é que ela foi formada, não sei os formulários como é que foram feitos, né? Isso eu não conheço o detalhe, né? Mas os números foram divulgados pela imprensa, né, de Uberaba. E, portanto, mas eu não acho que ela tem muito fora, não. Eu sempre falo que a gente está perdendo o jogo, né, em Uberaba de 6-4. Né? Isso é público, notório, eu falo isso em qualquer ambiente, né? E, evidentemente, que essa é uma tônica hoje nacional, não estou querendo defender nem nada, né? O povo está irritado com o poder público, e isso é até um pouco perigoso para a democracia brasileira, quando você vê o Supremo Tribunal em xeque, né? Em xeque. Tem pessoas ruins lá, tem, mas a instituição você não pode botar ela em xeque. As pessoas sim, mas a instituição de forma nenhuma, né? Então hoje, sobretudo com o advento das redes sociais, é um novo momento, é uma nova relação que você tem, né, com o cidadão. Então hoje quem está no poder público está na berlinda, está na linha de tiro, né? Então isso é o Brasil inteiro. Né? Esses números, prefeitos, refletem, por exemplo, a falta de repasses do governo? É difícil hoje governar, não só no caso de Uberaba, mas qualquer cidade, a gente vai muito nessas cidades pequenas, e os prefeitos têm reclamado que é difícil hoje a população reconhecer qualquer tipo de trabalho diante de um trabalho que fica difícil fazer sem dinheiro. Ora, quem começou em 2013, tem vários prefeitos que estão no segundo mandato, estão reeleitos, como eu, né? Então nós pegamos 2013 com 1,8% de crescimento do PIB brasileiro, 2014, 0%. 2015, menos 3,8%, 2016, menos 3,6%, 2017, 1%, 2018, 1%, né? É uma economia fraca. A economia fraca significa mais desemprego. Mais desemprego significa menos dinheiro do bolso do cidadão brasileiro, não de Uberaba, né? Brasileiro. Menos dinheiro no bolso do cidadão, ele compra menos, aí vai menos ao supermercado, vai menos às lojas, né? Ou seja, compra menos, então a economia fica uma economia meia murcha. E diminui a satisfação deles, né? Diminui a satisfação dele e diminui, evidentemente, proporcionalmente o dinheiro no cofre público. Então, tem uma relação direta, sim. O cidadão tem que entender que nós estamos em crise, nessas duas gestões que estão aí, pegaram a maior recessão da história do Brasil. O que é recessão? A economia fraca. A economia fraca reflete diretamente. Mas aí não são as pessoas, o que me deixa triste é as pessoas serem iludidas pelos aproveitadores de plantão, aqueles que estão de olho em 2020, querem o poder a qualquer custo, mentem, fazem fake, literalmente, é um bombardeio direto. Se a gente ficar só defendendo de bombardeio das pessoas, você não faz outra coisa, você só fica vendo rede social, né, se defendendo, botando uma equipe inteira para defender governo, porque das inverdades nós temos que nos defender, evidentemente, né, porque a população precisa da verdade. Se a verdade estiver exposta na educação, que o Uberaba tem a melhor escola pública de Minas Gerais, são dados da Frente Nacional de Prefeito, né? A nossa saúde está da média lá para cima em relação às outras cidades. Eu tenho que comparar com as outras cidades brasileiras. Eu não posso comparar com a Suíça, com a Suécia, né, com o Luxemburgo, não, lá é outra realidade, né? Eu tenho que comparar com o Brasil. Se você comparar o saneamento de Uberaba, né, que nós estamos, como Uberlândia, inclusive, melhor do que Uberaba no aspecto de saneamento, né? Os dados mostram isso, mas Uberaba está no calcanhar de Uberlândia, né, para ser boa também, 100% de água tratada, esgoto tratado, lixo recolhido, acondicionado e aterro sanitário, né? E a segurança pública, que tivemos um período preocupante, Uberaba, 2015, 2016. Hoje a gente está assim numa situação absolutamente normalíssima, né, com relação a dados de Minas Gerais. Né? Quer dizer, nós colocamos a segurança... Inclusive era uma proposta do senhor na reeleição. Sim, né? Exatamente. Então, veja,
todos os fundamentos de Uberaba, né? No esporte, na cultura, a gente está fazendo o que pode dentro do recurso que você tem. Agora, se a população não for capaz de entender que o Brasil está em crise, né? Se o Brasil está em crise, o Estado quebrado não passa o dinheiro para os municípios, como é que eu vou ter ações novas, ações eficientes? Aí reclama do buraco da rua. Ontem, uma mulher, né, me questionando assim, mas Uberaba está cheia de buraco. Eu falei, veja a cidade com essa chuvada que está, que não tem buraco. Porque se você não tiver 3 dias de sol, você vai botar a massa, a chuva vai lavar, você está jogando dinheiro público fora. Então, a pessoa tem que entender que nesse período de chuva intensa e permanente, não tem como você tapar os buracos da cidade. Daqui a pouco a gente vai falar melhor sobre o buraco, prefeito, que eu tenho que chamar um intervalo comercial agora. E a população de Uberaba também fez perguntas aqui ao prefeito Paulo Pial. Na volta do intervalo a gente vai mostrar isso. É um minuto só, a gente volta já.